Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa nossa live, dessa vez gravada, da terça-feira. Como na terça-feira, bem cedo, eu vou estar na estrada, eu gravei essa live para você acompanhar semana a semana no programa que eu me dispus a fazer, de compartilhar com você os conteúdos sobre a técnica e a arte de fazer perguntas na mediação e também em vários outros contextos, na vida como um todo, com ênfase no nosso percurso no universo das mediações. Conteúdos que eu venho pensando do curso para compartilhar e ser úteis para você no seu dia a dia, porque a live também tem um propósito de te trazer o conteúdo e te propor um exercício na semana. Por isso, começa bem no início ali, na segunda, na terça-feira. Estou gravando essa live na segunda e você pode assistir sempre que for necessário. Voltar, está disponível no YouTube, mas quem está na live, e hoje é diferente por causa disso, porque eu abro a possibilidade das pessoas estarem comigo aqui no Zoom e a gente poder interagir, fazer perguntas, trocar informações, experiências, conhecimentos, dicas de, de habilidades, de técnicas, de ferramentas, de livros, de textos, etc. Esse tema é muito grande, então a gente pode levar aí muito tempo desenvolvendo o nosso estudo. Ao mesmo tempo, os pontos que eu penso no curso também são para que você conheça um pouco mais do que é conversado no curso, do que é apresentado no curso, no percurso que eu faço online, assíncrono, ou seja, você assiste no seu tempo, né, no seu ritmo, e ali você pode tanto fazer o percurso, tendo um certificado ao final, quanto também você pode sempre consultar à medida da sua necessidade, tem muito material por lá. Tá? Muito bem, hoje a nossa live vai tratar sobre esse tema aqui. Vou compartilhar o slide com vocês para seguirmos juntos nessa estrutura que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Como a curiosidade pode ajudar a fazer perguntas de forma apropriada. Se você está aqui é porque você ficou curioso para saber o que eu vou conversar com você sobre esse ponto. E a ideia é exatamente essa: gerar curiosidade para que você possa revisar um aspecto importante que muitas vezes foi e ainda é dito em cursos de mediação, e que aqui eu vou desafiar esse tabu, vamos dizer assim, né? Essa espécie de dogma, que é, presta atenção, não pergunte por curiosidade. E que qual é o meu desafio? Não existe maneira de você fazer uma pergunta de forma apropriada e autêntica se não for por curiosidade. É o contrário. Claro que tem a sua validade essa recomendação, não pergunte por curiosidade. Calma, tem que ser curioso para entender. Será que sim? Será que isso é verdade? Será que isso realmente se aplica na vida real? Eu posso te dizer que não tem como você fazer uma pergunta de maneira autêntica, de uma maneira legítima, se você não tiver curioso em relação à resposta. E que tipo de curiosidade é essa? É uma curiosidade autêntica. Não pergunte só por curiosidade, quer dizer, de fato, não pergunte apenas para ter uma informação que você não vai fazer nada com aquilo, que você não considera, que você de fato não está nem aí daquela informação. Aí sim, não pergunte por educação. Esse é o ponto, né? Pergunte por curiosidade. Isso nos leva a fazer reflexões importantes, porque essa reflexão condiciona toda a tua propensão a fazer perguntas de maneira apropriada. Como isso? Olha só que interessante. O outro lado da curiosidade é a certeza. Então você não pergunta quando você tem certeza.
Não faz sentido você perguntar se você já sabe algo. Olha que interessante. Quando a gente está conversando no nosso dia a dia com outras pessoas, por exemplo, resolvendo uma situação problemática, resolvendo uma situação conflitiva, negociando com alguém, fazendo um processo de tomada de decisão conjunta, é assim, 90% de chance que você não sabe a maior parte da história que o outro tem para te contar. Mas a gente tende, muitas vezes, quando a gente se descuida, a achar que sabe. Então, eu fecho a minha mente com uma certeza. A chave da certeza fecha a porta da curiosidade, vamos dizer assim. E aí eu não pergunto, eu não me interesso, eu não fico curioso para entender o motivo do outro estar me trazendo determinadas informações, o motivo do outro estar se comportando de determinada forma, o motivo do outro estar falando de um determinado modo, o motivo do outro estar resistindo ao que eu estou propondo, por exemplo, o motivo do outro estar chateado comigo, estar me agredindo verbalmente muitas vezes, ou estar impaciente, ou estar me acusando de alguma coisa. Eu tendo a reagir como se eu tivesse já certeza do meu posicionamento, certeza do que o outro está trazendo, e a gente vai agora para um embate. Às vezes a gente, por falta de curiosidade, não faz perguntas. Então, começar a refletir sobre isso, porque quando isso acontece na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, e a gente não se dá conta, a gente também não está treinando essa habilidade para colocá-la em prática numa mediação, por exemplo. Então, numa mediação, é importante que o mediador seja um curioso por natureza. Eu, por exemplo, fico muito curioso para saber o que aquelas pessoas vieram fazer aqui, o que elas estão esperando da mediação, o que elas precisam resolver. O que está bloqueando elas para resolver sozinhas aquilo? Por que elas não conseguiram fazer isso? Quais são as expectativas que elas têm? O que é importante para elas? Quais são as necessidades não atendidas? Qual é o ponto controverso de tudo isso, né? O que que elas, aonde que elas estão bloqueadas? Tudo isso são perguntas prévias que ficam rondando a minha cabeça e que depois se transformam em perguntas práticas, bem feitas, apropriadas. Por isso o curso. O curso ajuda a gente a dar formato, capacidade de estrutura para as nossas perguntas, para a nossa curiosidade. Então, vou continuar te fazendo uma pergunta aqui, te provocando. Ó. Qual o outro lado da pergunta? Esse é um ponto que eu coloco no curso também, para que você reflita. Qual o outro lado da pergunta? Pense bem, porque a maioria das pessoas me responde o seguinte: ora, Marcelo, o outro lado da pergunta é a resposta. Não. O outro lado da pergunta é ouvir. Se você fez uma pergunta, agora você vai ouvir. A pessoa vai te trazer as informações. Quando você faz uma pergunta, você está apertando uma teclinha na mente, na memória, na percepção daquela pessoa ou daquelas pessoas. E as pessoas vão pensar e te responder. Quando elas começam a te responder, esse é o outro lado da pergunta. Eu começo a ouvir. De que modo? Com curiosidade. Com uma curiosidade autêntica. Cada palavra que o outro me fala é importante. Cada palavra que ele me diz tem um significado, tem uma conexão com algo. O tom que ele usa, o gesto que acompanha aquela palavra, aquela frase, aquela forma de se expressar, toda a paralinguagem que vem junto, a fisionômica, a cinésica, né? Os movimentos, a proxêmica, né? E todas as informações que o meu corpo recebe num processo intuitivo de sensibilidade do que o meu organismo está conversando comigo na medida em que o outro me traz informações, porque a gente está em interação. Quando a gente está em interação, a gente forma um campo de informações. Esse campo de informações ele é valioso, porque ele está agindo
Olha só, a palavra informação tem essa estrutura. Informação, a ação que a forma tem dentro de mim. Informação. As informações que vêm do outro me falam bastante, tanto cognitivamente, do ponto de vista racional, tanto no processo de conhecimento, né, das variações. Então, o outro lado da pergunta é ouvir bem e ouvir com curiosidade. Olha só que interessante. Fazer perguntas de forma efetiva presume que nós estejamos aptos a escutar de modo apropriado. Então, escutar é importante no ato de perguntar, porque é o passo seguinte. E se eu escuto de forma apropriada, eu estou preparando a pessoa para ficar menos resistente às perguntas que eu vou colocar em seguida. É um processo que vai funcionando, um processo que vai dando para o outro a percepção de que está interessante esse movimento, essa dinâmica dele me fazer perguntas e eu responder. Porque na medida em que eu respondo, eu percebo que ele está atento, eu percebo que aquilo é uma informação importante para o outro me ajudar, e eu percebo também que eu fico mais aberto. E quem está respondendo, na medida em que está sendo ouvido, começa a se ouvir também. Começa a se ouvir no que está sendo dito, a estrutura do que está sendo dito. Muito bem, olha só. Ouvir com curiosidade vem do latim curiositas, né? Desejo de conhecer, de se informar. Olha só, é importante que eu tenha esse desejo de conhecer mais sobre o outro, de conhecer mais sobre como ele está pensando, de conhecer mais o que, que ele está sentindo, de conhecer mais o que está incomodando, o que está bloqueando ele naquela situação. Quais são os pontos que estão ajudando, os pontos que estão contrapostos. E eu vou juntando essas informações com os outros também. Os outros vão trazendo as informações, são mais peças que vão ficando à disposição nesse tabuleiro da mesa da mediação, por exemplo, das nossas interações, e aquelas peças começam a ter a possibilidade de se encaixar e vão dando um formato de novas informações, de novos contextos, novas compreensões. E a gente vai caminhando desse modo. Por isso que perguntar é a atividade mais importante que o mediador pode fazer em termos de intervenção ao longo de toda a mediação. Ele oxigena a mediação fazendo perguntas, né? E as perguntas são estimuladas e oxigenadas para saírem, por exemplo, da boca do mediador por meio da curiosidade autêntica. Olha só, vem de curiosus, que é diligente, cuidadoso, de cura. Por exemplo, quando tem o curador de uma mostra de arte, curador de uma exposição, curador de uma obra. Olha que interessante, aquele que cuida, aquele que toma conta de todos os detalhes, o curador de um evento, por exemplo, né? Então, imagine que vocês são curadores e curadoras das mediações. Tomam conta do processo de mediação, tomam conta do processo de tomada de decisão. Vocês não tomam as decisões, vocês ajudam os outros a tomarem as decisões. E as perguntas ajudam nesse processo, porque a decisão informada vem também do conjunto de informações que são estimuladas, né? O conjunto que é estimulado pelo mediador, pelos mediadores, pelas mediadoras, né? Depois geram a possibilidade de uma tomada de decisão mais rica, mais plausível, mais aderente aos interesses e às necessidades das partes, mais construtiva em termos de solução daquela situação. Exercício para você fazer ao longo da semana. Treinar, testar, se observar na sua curiosidade. Significa, escolhe algumas situações onde você vai se colocar como a pessoa mais curiosa do mundo, como um Sócrates fazia no passado. O só sei que nada sei é a expressão
pura da curiosidade legítima, autêntica. Eu sei muito, todos sabemos, todos temos experiência, todos estudamos, nos formamos o tempo todo, estamos lendo, vendo vídeos, fazendo cursos, aprendendo com os outros, com a própria experiência, ou seja, a gente tem sim uma bagagem. Todos temos. O ponto é que quando eu vou me colocar curioso diante de uma situação, eu estou abrindo a porta da novidade. Eu estou abrindo a porta da criatividade. Eu estou ficando disponível para o novo. Isso é a curiosidade. Então, Sócrates, o que que ele fazia? Ele falava: peraí, isso aqui tudo eu sei bastante, só que tudo que eu sei até agora, nessa interação, não vai valer de nada se eu não abrir a porta para entender do outro como ele pensa. E não, eu já sei o que eu penso, eu já sei o que eu sei, mas eu não sei o que o outro sabe. Eu não sei o que o outro enxerga. Eu não sei o que o outro sente. Eu não sei o que o outro quer, precisa, intenciona. Olha que interessante. Por que que eu me fecho para a curiosidade muitas vezes? Porque vem um lado meu, que é um lado mais arrogante. Todos nós temos os dois, tá? O lado da curiosidade do aprendizado, o lado da arrogância do eu já sei, não preciso de mais informação. É quando a gente muitas vezes se arroga, né, o direito de saber tudo, de conhecer tudo. Por exemplo, vejam se vocês não se sentem incomodados quando vocês estão conversando com alguém, algo importante. E a pessoa olha para você e fala: eu já sei o que que você vai dizer. Ah, eu já sei o que que você está pensando. Eu já sei o que que você vai falar. Não, eu sei o que você está sentindo. Como é que você se sente nesse momento? O que que você pensa do outro? Qual é a tua predisposição para continuar aquela conversa? Você dá vontade de continuar conversando ou dá vontade de falar: tá bom, então se você já sabe, enfim, né? Por que que eu preciso continuar falando? Você é o dono da verdade. Esse é o ponto. Cuidado, porque nós também, de vez em quando, damos uma de dono da verdade. E se isso está acontecendo com frequência, sinalzinho amarelo. Cuidado, se perceba ao longo da semana em que medida que você age como dono da verdade, ou dona da verdade, ou como eterno aprendiz, como aquele que está disponível para aprender mais sobre o outro. Pode ser em casa, com a sua mulher, com seu marido, com seu companheiro, sua companheira, com seus filhos, com irmãos, familiares, amigos, colegas no trabalho, pessoas da vizinhança e, por consequência, aqueles que e aquelas que trabalham com mediação aqui na mediação. Vocês vão ver que trabalhando a curiosidade fora desse modo da mediação, vocês ficam mais curiosos, curiosas na mediação. E isso abre uma porta enorme para fazer perguntas. Muitas vezes a gente se vê bloqueado ou bloqueada para fazer pergunta porque a gente não está curioso. Então Sócrates fazia o seguinte, ele pegava e falava assim: deixa eu colocar entre parênteses tudo que eu sei e vou pegar de lado, vou botar de lado tudo que eu sei. Vou me colocar como uma página em branco para entender melhor. Preciso aceitar. Preciso entender melhor o que o outro, entender melhor o que o outro tem para me dizer. Por isso que eu faço perguntas, por isso que eu melhoro a minha escuta. A pergunta dá força de qualificação para a nossa capacidade de escutar ativamente. Aliás, é a pergunta que faz né, é um dos componentes para a ativação da escuta. A escuta que se ativa, né? Passiva, estou te ouvindo. E estou incentivando você a me trazer mais informação. Contato visual, corpo voltado para você. Até a curiosidade me traz a postura, né, apropriada para te ouvir. Eu não fico, né, gesticulando, duvidando.
dentro, porque depois aparece fora. Mesmo que eu tente ficar, né, impassível ali para não demonstrar nada, se dentro eu já estou julgando, já estou duvidando, já estou fechando a porta, minha curiosidade está indo embora, eu vou manifestar isso de algum modo. Então, curiosidade autêntica é aquela curiosidade que deve fazer parte da nossa comunicação, da nossa forma de interagir com o outro, da nossa forma de perguntar, é a base da pergunta. Interessante? Pense nisso ao longo da semana. Faça como Sócrates. Pega tudo que você já sabe, coloca de lado momentaneamente, você não vai estar jogando fora, momentaneamente, e fica disponível para novas informações. Treine isso em casa, treine isso com os amigos, treine isso numa conversa, às vezes, numa reunião de bar, tomando um vinho, batendo um papo com um amigo. Me fala um pouco mais sobre isso. Puxa vida, e como é que você se saiu dessa? E o que que você sentiu? E o que que aconteceu depois? E desde quando isso estava acontecendo? Como é que você está se sentindo agora? O que que você imagina fazer? Isso já tinha acontecido outras vezes? Puxa vida, sabe? Dependendo qualquer assunto, puxa assunto, com curiosidade. Você vai ver que os outros gostam de falar de si. As pessoas gostam de falar sobre elas. Se o outro lado está ouvindo de maneira autêntica, com curiosidade, mais ainda. As pessoas sentem que valeu aquela conversa, valeu aquele papo. E mesmo que você esteja ali apenas ouvindo, o que está acontecendo dentro de você, você está entendendo melhor o outro, entendendo melhor as razões dele. Às vezes é uma pessoa com quem você está precisando resolver algo e você tem uma divergência sobre algum assunto, e você entendendo melhor as razões, o que está levando ele a querer fazer daquele modo, a pensar daquele jeito, aumenta as chances de você ter uma argumentação que seja mais produtiva, porque você começa a entender a causa, a base, o que está levando aquela pessoa, por exemplo, a te dizer não, ou a se posicionar de um determinado modo, e assim por diante. Às vezes é um mal-entendido. Às vezes o outro achou que você tinha feito tal coisa, ou que tua intenção era outra. E ali naquela conversa você descobriu o porquê que ele estava tão chateado com você. Isso te dá a chance de falar assim: peraí, deixa eu te explicar o motivo, então, porque o que eu estou percebendo é que você está bastante chateado ou chateada por causa disso e daquilo. Agora eu entendi melhor, e talvez com o que eu vou te dizer agora você possa avaliar se foi essa mesmo a minha intenção, se a gente pode mudar o modo de organizar isso que aconteceu ou o que vai acontecer daqui para frente. Exercício, então, curiosidade, nível alto, lá em cima. Mas com essa pegada, com esse jeito de lidar com a curiosidade, que ela seja autêntica, que ela tenha um propósito. E o propósito é melhorar a nossa capacidade de compreender o outro, melhorar a nossa abertura para fazer perguntas. E quando você começa a se colocar desse modo, você vai perceber que, ó, eu vou mudando inclusive a minha forma de pensar, ó. Eu saio do eu entendo, eu compreendo, para um me ajuda a compreender, me ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Ó, perguntar é a maior demonstração de interesse e curiosidade que alguém pode dar em uma conversa. Com- é, São palavras que se conversam e que se interligam. Perguntar e curiosidade. Pergunta e curiosidade. Pergunta e curiosidade. Quanto mais eu pergunto, com a base de uma curiosidade autêntica, melhor são as minhas perguntas. Quanto mais eu pergunto, mais eu exerço a minha curiosidade, mais eu demonstro interesse pelo outro. Não vão perguntar à toa, por isso tem um curso que ajuda você a estruturar a sua capacidade de fazer perguntas, para dar vazão para a sua curiosidade. Esse curso está aqui na descrição
Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve se você gostou, dá um like se você gostou, dá um dislike se você não gostou, mas compartilha com quem você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo, porque isso ajuda a dar mais força para o link ficar disponível para outras pessoas também. Na descrição tem informações sobre o curso. Normalmente ali tem um prazo, tá, de cupons que ficam valendo durante um tempo. Então dá uma olhada já logo agora para ver se você pega, ver que tem mais informações sobre o curso. Lá na descrição é um curso que você pode fazer no teu tempo, a hora que você quiser. Tem mais de 12 horas de conteúdo, são mais de 50 aulas, né? Falando sobre as estruturas todas, a técnica e a arte, o modelo de 4 fatores que eu coloco, que ajuda você a estruturar sua capacidade, melhora a sua capacidade de fazer perguntas, principalmente nas mediações. Slides em PDF, o que você viu aqui, está lá também. Então, você pode baixar os slides, ter com você. Tem um certificado, se você faz todo o percurso, e ele fica disponível por você mesmo, você terminando o percurso durante 2 anos, ou seja, 24 meses, você pode consultar, ver de novo, pegar aquela aula, passar em algum lugar, mostrar, fazer uma aula a partir daquela aula, o jeito que você usar da melhor forma, que você entender que pode usar da melhor forma. E junto tem alguns e-books que reforçam esses pensamentos, que reforçam os conteúdos, as ferramentas, as técnicas que são trabalhadas lá. Então, dica da semana: curiosidade. Pensa nisso. Pensa o tanto, porque nós, quando somos crianças, vejam que as crianças são curiosas por natureza, como a gente costuma falar, né? Perguntam o porquê de tudo, para onde foi essa nossa curiosidade. A gente vai ficando adulto, vai perdendo a graça do mundo. Pelo contrário, a gente tinha que ficar cada vez mais interessado, mais deslumbrado com as coisas, né? Continuar perguntando, continuar sendo esse pequeno cientista, né? Claro que você não vai exercer a sua curiosidade de maneira chata, intromissora, vamos dizer assim. Não, você exerce sua curiosidade da maneira autêntica. Funciona, começa com você, né? Fazendo as perguntas para você. Como é que está a minha curiosidade? Como é que está o meu nível de curiosidade? Eu exerço uma curiosidade autêntica? Eu estou com paciência para ouvir o outro? Estou fazendo perguntas que realmente eu quero ouvir a resposta? Importante saber disso, porque isso qualifica bastante o modo como você depois estrutura melhor as suas perguntas, melhora a sua habilidade nessa que é uma intervenção tão importante das comunicações e abre portas para soluções, abre portas para compreensões, abre portas para tomadas de decisão. Todos os grandes cientistas, todos os grandes pensadores, os grandes seres humanos que deram impulso para novidades no mundo ao longo da nossa história como civilização humana eram curiosos por natureza. Então, fica a dica para a semana. Nos vemos na próxima live com um outro tema para aprofundar um pouco mais esse nosso universo das perguntas. E você sabe, você pode perguntar, você pode mandar perguntas lá na descrição, lá nos comentários aqui do YouTube, que eu respondo também. Lá tem todas as informações. Até breve. Be curious.